Educação à distância, mudando realidades. Olá, querido estudante, seja bem-vindo à nossa disciplina de Gestão de Inovação e Sustentabilidade Empresarial. Eu sou o professor Guilherme Tadac e a partir de agora vou realizar minha audiodescrição. Estou utilizando óculos preto, camisa cinza, calça preta e tênis preto com detalhes brancos. Estou neste momento no estúdio de gravações do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo nós temos uma parede branca com elementos verdes e a escrita EAD Mudando Realidades. E eu te convido a partir de agora a mergulhar juntamente comigo no nosso conteúdo da aula 3, cujo título é Juntando Tudo. Então perceba que nós começamos a disciplina tratando sobre sustentabilidade. Depois desse conteúdo nós tratamos de inovação e agora na unidade 3 nós vamos justamente juntar tudo. Juntar sustentabilidade com a inovação e entender como que esses conceitos funcionam dentro de um ambiente organizacional, ok? Preste atenção aqui comigo. Nós temos então a eco-inovação. O que é a eco-inovação? É quando a inovação se une ao conceito de sustentabilidade, de forma a buscar diferentes formas de atuação e modernização das práticas tradicionais de uma empresa. Essa inovação, aliada à sustentabilidade no dia a dia da empresa, não só colabora para os seus resultados, como também favorece a competitividade do negócio e o seu posicionamento no mercado. Então perceba que quando nós falamos de eco-inovação, nós estamos falando de uma organização que utiliza tanto das estratégias, dos tipos de inovação, quanto também daquele tripé da sustentabilidade. Ou seja, é uma organização equilibrada, é uma organização que existe sim para ter um fim lucrativo, né? É uma organização que quer sim sempre estar ali no topo, sempre ser a melhor marca, a marca mais reconhecida, mas ela também está preocupada e antenada com as questões econômicas, sociais e ambientais. Ou seja, essa organização ela vai ter uma vantagem competitiva frente às demais organizações, porque ela não está preocupada em apenas inovar produtos para vender mais do que as outras. Ela quer sim inovar produtos, desde que essa inovação não vai provocar uma escassez ou um fim dos recursos naturais que exista, desde que aquela inovação não vá prejudiciar aí, o econômico ou social, desde que aquela inovação não vá causar danos, né, na esfera social, na esfera ambiental, na esfera econômica. Então, isso é justamente juntar tudo, a inovação com a sustentabilidade, ok? E nós precisamos entender que existem, os grados de inovação, né? O que é isso? Nós temos aqui a empresa localizada dentro dessa esfera, mas perceba que ela não está sozinha. Ao redor dessa empresa, nós temos um setor. Esse setor, seja ele nacional, seja ele local, esse setor ele provoca influências aqui diretamente à empresa. Assim como tudo aquilo que a empresa produz ou comercializa, também vai provocar aqui, algumas ações nesse setor. Então perceba que a empresa ela não está sozinha por si só. Ela tem um setor todo e dentro desse setor ela vai ter concorrentes, ela vai ter fornecedores que vão estar trabalhando de acordo com o que nós já tratamos do processo de inovação e de sustentabilidade. Mas perceba que esse setor não está sozinho também. Ele tem aí um mundo ao seu redor. Então perceba que tudo que existir dentro de uma empresa ou dentro de um setor tem que estar de acordo com o que rege o mundo, né? Com os seus recursos naturais, as leis, com as questões macroeconômicas, com as questões políticas,
com as questões da sociedade, com as questões do ambiental. Então perceba que isso aqui, ó, são os graus de inovação. Quando a empresa entende aonde ela está localizada e o que exerce influência sobre ela e como todos os demais pessoas, todos os demais grupos podem ser favorecidos ou não por aquilo que ela produz, a empresa começa a ter uma consciência melhor do que ela pode desenvolver para o futuro. Então não é somente pensar em uma ideia inovadora que vai trazer bilhões de reais para a organização, por exemplo. Ela precisa estar antenada ao setor e também ao mundo, aquilo que mundialmente falando pode ser comercializado, ok? E aí, no material da nossa disciplina, foi compartilhado, né, um catálogo lá de vários tipos diferentes de micro e pequenos negócios e como as organizações podem inovar dentro do seu processo de sustentabilidade para garantir a sustentabilidade do negócio, bem como o seu sucesso, né? Então eu trouxe aqui um exemplo de bares e restaurantes. Olha só algumas dicas, né? Essa dica aqui: aproveite os alimentos em sua totalidade. As cascas, folhas, sementes e os talos de vegetais podem ser usados para a produção de caldos, farinhas e sucos ricos em fibras e nutrientes. Outro detalhe aqui, ó, não jogue o óleo de cozinha usado na pia ou no lixo. Esse resíduo tem valor. Então, os óleos de fritura podem ser reaproveitados para a fabricação de biocombustíveis. Informe-se sobre o serviço dessa coleta na sua cidade. Outro exemplo aqui que nós temos, ó, ofereça descontos para quem limpar o prato. Então, aquelas sobras das refeições, elas representam perdas para o negócio, perdas do material, e como nós falamos, os materiais eles são finitos, eles são limitados, né? E essa perda representa tanto para o negócio quanto para o cliente, que paga por um atendimento que não vai consumir. Então, olha só, 350 gramas é a média do consumo de uma pessoa por refeição. Então, perceba que nós estamos falando de formas de ter um equilíbrio, de ter ações de sustentabilidade dentro de um negócio, ok? Nós temos aqui, ó, para alimentos e produtos de limpeza e embalagens econômicas, a granel e refis. Dimensione, olha só como a imagem está mostrando, dimensione os volumes de acordo com as necessidades do seu estabelecimento. As empresas são responsáveis pelo descarte e pela destinação de resíduos. Então perceba que nós estamos utilizando aqui exemplos de inovações que a organização pode utilizar, aliada à sustentabilidade para manter a sobrevivência do seu negócio e também alcançar o sucesso. Então, mais uma vez, lembrando, quando nós falamos de sustentabilidade, nós estamos falando do equilíbrio. Então perceba que algumas ações foram compartilhadas aqui nessa imagem para um bar ou restaurante de coisas que a organização precisa estar atenta para não chegar ao ponto de gastar e gastar com mais e mais comidas, matérias-primas e ter uma alta taxa de desperdício, né? Isso não é bom tanto para o bolso do cliente, do consumidor, quanto também para o bolso ali do empresário, né? Daquele gestor daquela organização, ok? Vem comigo para mais um exemplo. Nós temos aqui o exemplo das panificadoras. Olha só um dos exemplos. Substitua o forno a lenha e dê fim à fumaça. Nos fornos a gás elétricos, a temperatura é sempre exata. E assim, os pães não vão perder o ponto. Aposentar a lenha também acaba com a poluição e a sujeira das cinzas resultantes da queima da madeira. Outra coisa interessante, ofereça embalagens para cada tipo de produto. Pequenos salgados e grandes quantidades de pães pedem tamanhos diferentes de sacos. A variedade de embalagens garante que o cliente gaste exatamente a quantidade de material necessário para embrulhar sua compra sem desperdício. Esse é o grande viés quando nós falamos de inovação e de sustentabilidade. É você garantir aí a utilização daquele produto, daquela matéria-prima, sem desperdícios. Porque lembre-se, nós vivemos em um mundo que possui recursos finitos. Então, quando a organização
ela começa a pensar de forma estratégica, ela entende que um saco desse tamanho vai garantir que o meu cliente venha aqui na minha panificadora, compre salgadinhos e saia carregando salgadinhos tranquilamente. Agora, se eu uso aqueles sacos de pães grandes para a mesma finalidade, perceba que o cliente ele vai sair daqui com aquele salgado, só que eu vou estar pagando mais caro em uma embalagem maior, além de estar desperdiçando aquela embalagem que poderia ser utilizada para uma outra finalidade, como por exemplo para os pães. Então, quando a organização ela para e começa a pensar de forma estratégica, ela começa a diminuir os seus gastos, diminuir os seus custos, além de provocar menos danos ao meio ambiente, além de otimizar ali os seus processos, os seus recursos, seja o seu produto final, ou seja uma embalagem, ou seja com iluminação, ou seja com energia, ela consegue ali otimizar de uma forma a garantir a capacidade do seu processo de produção, do seu processo de atendimento, sem atingir de uma forma muito prejudicial o meio ambiente ou sem causar um dano ao seu cliente, ao seu consumidor e ainda sem gastar tanto do seu bolso. Então perceba que esse é o processo de inovação aliado com a sustentabilidade, é justamente garantir o equilíbrio entre todas as partes, ok? E aí, por fim, nós terminamos o nosso conteúdo desta aula, né? Espero que você tenha entendido aí a junção de tudo isso e eu te aguardo aqui na nossa próxima e última aula. Bons estudos e até mais! Educação à distância, mudando realidades.